Olá, vamos para mais uma aula? Foco, força e fé? Força na peruca? Bora lá então. Deixa eu pegar minhas canetas aqui. Pronto. Bom, agora nós vamos para mais uma aula de frutos. Na outra aula nós vimos frutos carnosos. Agora nós veremos frutos secos e frutos partenocárpicos. Tudo bem? Então, os frutos simples secos, eles podem ser divididos em dois grupos, tá? Pode ser divididos em frutos secos deiscentes. Os deiscentes são aqueles que se abrem, perfeito? Os deiscentes, eles se abrem. Bom, desculpa, mas se dei, logo abri. Perfeito? Então, deiscentes. Deu, abriu. Joia? Foi o que deu para fazer. E aí nós temos os frutos indeiscentes. Os indeiscentes, eles não se abrem. Tudo bem? Então, tem frutos deiscentes e indeiscentes. Só uma coisa, esse termo deiscência, tá? A deiscência não se aplica só a fruto seco, não. Se aplica a tudo. Tudo bem? Por exemplo, se um fruto é carnoso, ele não se abre para liberar semente. Um animal tem que comer a semente, por exemplo, tem que comer a semente para poder dispersar aquela semente. Ele é indeiscente. Tudo bem? Então, esse termo é mais usado aqui, mas não é só daqui. Tem deiscência das anteras, que a deiscência pode ser poricida, pode ser por fendas, pode ser... Então, o termo deiscência se aplica para outras coisas além disso. Porém, é mais utilizado nos frutos secos. Tudo bem? Bom, primeiro, frutos secos deiscentes. São aqueles que se abrem, tá? O primeiro é o folículo. Ele é unicarpelar, quer dizer, é formado por um único carpelo, tudo bem? Um único carpelo. Então, por exemplo, imagine que isso aqui é uma folha carpelar, ela formou, tá? Ela formou aqui o fruto. Aí o que acontece? Esse fruto, na hora de abrir para liberar a semente, ele abre por apenas uma fenda. Abre assim, tá? E aí libera a semente. Então, ele abriu por apenas uma fenda, olha só. Tudo bem? Então, ele é unicarpelar, quer dizer que tem um carpelo só, tá? Aí nós temos o legume. O legume, agora presta atenção. Legume, tem o termo legume para nomes populares, não é? E o termo legume técnico. O legume, na cultura popular, no dito popular, são aqueles vegetais que você cozinha. Às vezes você vai, por exemplo, em um restaurante, você pede lá, quero legumes cozidos. Vem cenoura, vem chuchu, vem vagem, vem, às vezes, couve-flor. Ou seja, legume dali só era vagem. O resto não era. Cenoura é raiz. Tudo bem? Então, legume, no sentido popular, é aquilo que você normalmente cozinha. Tá? Aquilo é legume. Agora, legume no sentido técnico é um fruto seco, deiscente, unicarpelar, porque tem só um carpelo, pluriespérmico, porque tem várias sementes, tá? E com deiscência por duas fendas, ou seja, ele se abre aqui, ó, aqui assim. Então, ele abriu pelas duas fendas, tá? Aqui ele abre pela sutura, porque é o seguinte, ó, pensa. Imagina que isso aqui é uma folha. Ó, novamente, isso aqui é uma folha, tá? Ó, isso aqui é uma folha. Aí aqui é a nervura central, e na hora que ela fecha assim para virar o fruto, essas duas bordas aqui, elas têm que ser soldadas. Então, isso aqui é a linha de sutura, isso aqui é a nervura, opa, aqui. Essa aqui é a nervura central, e essa aqui é de sutura. Ela abre nas duas, tudo bem? Ela abre nas duas fendas. Então, legume, ele é um fruto seco deiscente. Os principais exemplos, feijão, ervilha, sibipiruna. Ah, professor, mas o feijão não é uma leguminosa? Ora, temos um Sherlock Holmes aqui, né? Se é leguminosa, é porque tem legume, tudo bem?
Então, elas têm muita importância exatamente por causa do ciclo do nitrogênio mesmo. Né? Elas ajudam a fertilizar o solo. E os principais exemplos é feijão, ervilha, sibipiruna. Aí podemos colocar aqui... O pau-brasil é uma leguminosa. Tá? Então, são várias... Tem uma planta, a sibipiruna. Essa que eu coloquei aqui, ó, é a pata de vaca. A sibipiruna, sabe aquelas... aqui no Brasil nós temos essa planta, em muitas cidades, né, a sibipiruna, e quando ela tem uma inflorescência amarela, e quando ela libera os frutinhos, caem umas casquinhas meio torcidas no chão, e a gente vai pisando para quebrar. Aquilo é um legume, beleza? Nem sempre um fruto vai ser comestível, lembra que eu já falei isso com vocês na aula anterior, tá bom? Bom, além do legume, nós temos a sílica. Sílica, se você for traduzir a palavra, ela significa vagem, tá? Mas qual que é a diferença? Ela já não é mais unicarpelar, ela é bicarpelar, ou seja, é formado por duas folhas, tudo bem? Então aqui a dehiscência, ela ocorre por duas fendas também, só que ocorre, tá? Isso aqui é a planta de mostarda, ó, tá? Da mostarda. Então, isso aqui é uma sílica, tá? Então, esse aqui é o pericarpo, que é a válvula. E o que chama a atenção? Ele tem uma placenta persistente. A placenta, na verdade, é a parede do ovário onde o óvulo se insere. Aquilo ali é chamado de placenta. Então, ele permanece e é chamado de réplum, tá? No local onde está inserida as sementes ficam ali. Então, ele abre, tá? E as sementes ficam no réplum. Tudo bem? Tranquilo? Então, sílica é comum das plantas da família Brassicaceae, que é a couve, a mostarda, a canola, tá bom? Vamos lá, então. Cápsulas. Qual é a diferença? Ó, presta atenção que legume e folículo são unicarpelares. Folículo, dehiscência por uma fenda longitudinal, duas fendas longitudinais, tanto a vagem, né, o legume, quanto a sílica. A sílica, tá? A sílica, ela é bicarpelar. E cápsulas? Cápsulas são pluricarpelares e com várias fendas longitudinais. Exemplo clássico, quiabo. Beleza? O quiabo é uma cápsula. O quiabo, professor, mas eu como o quiabo e ele não é seco. Não, é que a gente come o quiabo imaturo. Tudo bem? O quiabo maduro, ele é assim, ó. Ele é assim. Tudo bem? E aí, por que ele é classificado como cápsula loculicida? Olha, cada buraquinho desse é um lóculo. Ó, cada buraco desse é um lóculo. A abertura para a liberação da semente, como vocês estão vendo aqui, ela vai acontecer aqui, ó. Ó. Nesse lóculo. Tudo bem? Ela acontece ao longo da nervura central. Tudo bem? Ela acontece ao longo da nervura central. Lembra que eu tinha falado que isso aqui, por exemplo, é um carpelo? Ó. Aqui é um carpelo. Tá? Então, onde vai acontecer essa ruptura? Aqui na nervura central. Tá? O quiabo é um vegetal excelente para a saúde, tá? Tem um artigo científico, esqueci o nome dos autores agora, mas lá eles comentam da propriedade que o quiabo tem de proteger as mucosas do trato digestório. É importantíssimo para a saúde esse vegetal, tá? Eu particularmente adoro, tive úlcera, comi muito de quiabo, perfeito? Então, esse é um vegetal muito importante. E aqui também tem o jacarandá. O jacarandá, na verdade, é uma árvore de grande porte, tá? E tem esse fruto aqui, ó. Esse fruto também é uma cápsula, tá? E é muito comum na arborização das cidades. Aqui em Maringá tem bastante dele, tudo bem? E, inclusive, ali eu acho que é na Bento Munhoz, para quem é de Maringá, na Bento Munhoz, uma que você pega da rua da Unimed ali, ó, estilinga lá, quase chegando na frente, quase chegando na Avenida Colombo, tudo bem? Quase chegando na frente da Avenida Colombo, você tem essas plantas aqui no canteiro,
e a cibipiruna e uma outra planta chamada tipuana nas laterais, ou vice-versa, uma coisa assim, tá? Essas daqui, na hora que você chega perto, você vê esse fruto aqui, ó, que inclusive muitos utilizam esse fruto para artesanato. Já vi várias pessoas fazendo brinco com esses frutos aqui, ó. Tudo bem? William, e o que é isso aqui? Isso aqui é uma semente alada para ser levada com o vento. Inclusive, essa semente ela é típica muito comum de uma família chamada Bignoniaceae. Tudo bem? Que tem sementes aladas que é para ser levada com o vento. Tudo bem? E aí existe, ó, essa é loculicida. Então, a fenda vai ser na nervura central, porque ela vai abrir bem no meio do lóculo. No meio do lóculo. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, aqui está o lóculo, assim, né? Deixa eu fazer um corte aqui. Aqui está o lóculo. A abertura vai ser aqui, ó, no lóculo, na nervura central, tá? Agora, existe a septicida. A septicida, ela vai acontecer na região de sutura, entre os carpelos. Por exemplo, se aqui eu tenho um carpelo, ó, aqui eu tenho 2 carpelos, por exemplo, tá? Ó, 2 carpelos. Eles estão unidos aqui. Essa abertura vai acontecer aqui, ó, no carpelo. Tudo bem? Isso é numa planta chamada papo de peru, tá? Essa planta tem vários tamanhos, vários tipos, tá? Mas ela forma um fruto mais ou menos assim. Tem frutos desses que são bem grandes, então é bem assim, ó. Aqui, por exemplo, olha só. Aqui a nervura, deixa eu pegar outra cor. Aqui a nervura central do carpelo. Aqui a sutura entre 2 carpelos, ó, tá vendo? Aqui é a sutura entre 2 carpelos. Então a abertura dele vai acontecer exatamente entre os 2 carpelos. Tudo bem? Olha ele bem seco aqui já, como é que fica, ó. Então cada um desse cara aqui é um carpelo. E ele houve a separação onde? Entre a zona de sutura entre os 2 carpelos, tá? Então essa é uma cápsula septicida, porque ela abre no septo, tudo bem? Ela abre no septo. A loculicida abre no lóculo, tá bom? Nós temos um outro fruto, tá? Que é o pixídio, tá bom? Esse cara ele vai abrir por uma fenda transversal. Também é pluricarpelar. Olha só, vai abrir por uma fenda transversal. Isso aqui é muito comum no fruto do jequitibá, que é essa planta gigantesca aqui, ó. Tá? Essa planta gigantesca. O pixídio aqui, então ele vai abrir por essa fenda, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele abre por uma fenda transversal, como se fosse um pequeno opérculo, ali ele abre. E quando abre, ele tem essa columela. Inclusive, alguns chamam popularmente isso aqui de pinto de macaco. Beleza? E aí aqui estão as sementes que também são aladas para ser levados com o vento. Um outro fruto que é pixídio, é a bucha. A bucha é um fruto. Beleza? Inclusive, isto daqui é o mesocarpo, que é fibroso, que muitos utilizam para tomar banho. Aqui, por favor, ó, o fruto é assim, tá? É que aqui o cara, ele tirou o epicarpo. Ficou só o mesocarpo aqui. Tudo bem? Se esse fruto madura sozinho, ele, ó, por favor, eu não consegui imagem dela abrindo aqui. Tudo bem? Mas ela abre aqui embaixo, ó, tá? Mas aqui nesse eu consegui, olha, aqui tem uma bucha, é uma outra espécie, mas é bucha do mesmo jeito, tá? E aqui está a abertura, o opérculo, por onde ocorre a liberação das sementes, tudo bem? Inclusive, ela é da mesma família da abóbora, que é a família Cucurbitaceae. Joga a folha aqui, ó, repara para você ver. Se você conhece a abóbora, né? Essa folha aqui é muito parecida com a da abóbora. Joia? Mais uma? Vamos lá. O pecarpo. Esse aqui é porque tem uma deiscência por meio de poros. O exemplo clássico, papoula. Olha só, o fruto da papoula é esse cara aqui.
e ele vai abrir através dessas aberturas para liberar as suas pequeninas sementes. Por que isso aqui pode cair em uma prova? Eu acho que pode cair em uma prova de conhecimentos gerais. Pelo seguinte, da papoula se extraiu o ópio, não é? Aí teve a guerra do ópio, joia? Aqui, então, nós temos, por exemplo, os opioides, e aí nós temos a morfina. A morfina é extraída daqui. Morfina vem de Morfeu, que é o deus do sono, né? Então, a morfina é um remédio para tirar dores intensas, joia, que é extraída a partir da papoula. Mas daqui também são extraídas várias drogas psicotrópicas. Tudo bem? Então, isso aqui que é uma deiscente, como o nosso foco aqui não é falar muito sobre as drogas, e sim agora falar só sobre o fruto, né? Qualquer coisa dá uma lidinha, joia? Então aqui nós temos a abertura por poros, por isso que é uma abertura poricida, joia? O outro é a planta chamada boca de leão, que normalmente a gente estuda essa planta quando a gente está falando de genética, porque ela tem uma dominância incompleta. As flores dominantes, elas podem, homozigotas, né? Ela é vermelha ou homozigota branca. E a intermediária, ela é rosa. Então, essa flor aqui, ela é uma flor heterozigota. E o frutinho dela, ó, também é parecida. Ela abre. Eu não sei porque eu acho que isso aqui parece uma caveira. Olha só. Joia? Então, esse é um fruto também poricida. Sussa? Bora lá. Agora, nós vamos entrar daqueles que eu falei para vocês ali. Vou ser bem sincero com você, tá? Vou ser bem sincero com você. Daqueles, quem que você não pode esquecer? Quem que não pode ser esquecido ali? Não pode ser esquecido a vagem e sílica. Os outros são importantes? São. Chance de cair, bem menor. Quem que sempre cai? Vagem e pode cair às vezes sílica, tá? São os mais cobrados. Se você está passando isso aqui para o seu caderno, por favor, coloque a ponta de exclamação nisso. Agora, sem sombra de dúvida, agora nós vamos para os frutos indeiscentes. Ó, ou seja, são aqueles que não se abrem. O primeiro é a cariopse. A cariopse, sem sombra de dúvida, é o fruto mais cobrado. Sempre ele cai em prova. Aí é o seguinte, esse fruto do tipo cariopse aqui, ele tem o pericarpo firmemente aderido à semente, ou seja, ele pode ser concrescido. Ou seja, é difícil de você separar os dois. Concrescido é quando as estruturas, né? Lembrando que são estruturas que se desenvolvem de tal forma que você não consegue separar depois. Esse fruto, ele é típico das gramíneas, que hoje a gente chama de família Poaceae. Antigamente a gente chamava de família Gramineae. Joia? Aqui ao fundo está o trigo, mas pode ser o arroz, a aveia, a cevada. E qual sempre cai? O milho. É o milho que é sempre cobrado. Tá? Então aqui, por exemplo, o milho, cada grãozinho desse, então, não é uma semente, é um fruto. E dentro desse fruto está a semente. Então, o que é fruto no milho? O fruto no milho é somente aquela capinha amarela. Só a capinha amarela. A capinha amarela que é o pericarpo. Agora, aquela parte branca, que nem quando a gente come a pipoca, por exemplo, aquilo é semente, tá? Então, aqui eu tenho o endosperma, lembrando lá da reprodução, se é uma angiosperma, esse endosperma é o quê? 3N. Não interessa se é monocotiledônia, não interessa se é eudicotiledônia, tá? Não interessa, ela é um endosperma 3N. Aqui está o cotilédone, que é chamado de escutelo em monocotiledôneos, depois a gente vai falar isso também em sementes. Tá? Então, esse é o fruto. O fruto é só essa capinha amarela. Isso sempre cai em prova. Fique esperto. Aí, os indeiscentes caem bastante, tá? Presta atenção, cara, aqui. O aquênio é outro que sempre é cobrado, porque ele também tem a sua semente presa ao pericarpo, porém por um único ponto.
Eu coloquei essa imagem de girassol porque o girassol, para começar, ele é uma inflorescência do tipo capítulo, tudo bem? É uma inflorescência do tipo capítulo. E deixa eu ver se eu consigo pegar uma cor legal aqui. Ó, dentro disso aqui, puxando aqui, ó, cada pontinho desse que está ali no centro do girassol é uma flor. Cada pontinho desse é uma flor. Tudo bem? Então, daquele lugar ali, cada um vai sair um frutinho. Só que, pode cair do girassol? Pode, porém, o mais cobrado é do picão. Aí nós temos aqui o picão preto. Ó, tá? Nós temos aqui o picão preto, que é a planta chamada Bidens pilosa. Você possivelmente já viu isso. E tem o picão de padre, que é da plantinha chamada Cosmos. Tá? Tem da plantinha chamada Cosmos. Então, acontece o seguinte, esse cara aqui é um fruto e esse aqui também é um fruto. E eles apresentam essas estruturas aqui, ó, que são as aristas. Tudo bem? Aristas. Que são prolongamentos ali do pericarpo que serve para grudar no pelo do mamífero para ser levado para longe da planta-mãe. Então, a dispersão aqui é a dispersão por animais. Então, é uma dispersão zoocórica. Presta atenção. Coria é o que mesmo? Coria é dispersão de fruto e semente. Se fosse filia, seria o que mesmo? Polinização. Então, aqui nós temos dois tipos de zoocoria. A epizoocoria, que é quando esse fruto é disperso na superfície do animal. Por exemplo, grudou no pelo de um cachorro, foi lá para longe. Epizoocoria. E a endozoocoria é quando um animal come o fruto, a semente vai para o trato digestório, ele faz cocô em um outro lugar, e aí a semente nasce lá. Mas ele foi transportado dentro do animal. Tá? Então, esse cara aqui, por exemplo, ó, vou pegar aqui nesse cantinho, ó, ele tem uma estrutura mais ou menos assim, e aqui tá as arestas. Tá bom? A semente, ela é presa por apenas um pontinho aqui dentro, ó. Por apenas um pontinho. Então, essa é a definição de aquênio. Fruto seco, indehiscente, com a semente presa ao pericarpo por apenas um ponto. Beleza? Por apenas um ponto. Joia? Então, tá bom. Esse fruto aqui, quem nunca, né? Quem nunca ficou assoprando isso aqui? Sabia que isso é fruto? Então, ó, isso daqui é fruto. Ó. Isso é fruto. Isso é um fruto chamado Cypsela, tá bom? Que também é da família Asteraceae. O que acontece? Cypsela, tipicamente, é um aquênio. Só que é um aquênio no qual as estruturas do cálice, normalmente... Deixa eu pegar uma caneta aqui. A estrutura do cálice, normalmente, ela é persistente e vira essa estrutura aqui para dispersão. Ó. Tudo bem? Então, vira essa estrutura aqui para dispersão. Então, aqui eu tenho a inflorescência, aqui em amarelinha a inflorescência, em branquinho já tem os frutos, e eles serão levados com o vento. Se vai ser levado com o vento, a dispersão é por anemocoria. Anemo, vento, coria, mudar de lugar. Tudo bem? Então, Cypsela também é um fruto. Sâmara, a Cypsela dificilmente cai. Não me lembro de ter visto em prova. Sâmara sempre cai. A sâmara, ela é um fruto, deixa eu trocar de caneta, que apresenta expansões do pericarpo, tornando-a fácil pela dispersão pelo vento. Isso aqui é muito comum na herborização das cidades, tá? E esse frutinho é legal quando ele cai fazendo assim, ó. Ele cai girando como se fosse um pirocóptero para aquele que é velho, né? Então, ele cai rodando, joia, e isso aqui é uma expansão do pericarpo, Aqui é um frutinho mais verde, né, mais imaturo, e aqui o frutinho já seco. Tudo bem? Então, como ele é indehiscente, a semente que está aqui, esse fruto ele tem que decompor, primeiramente, para liberar a semente para ela poder germinar. Tudo bem? O outro é essa planta aqui, ó, chamada paudalho. O paudalho recebe esse nome porque
ele exala um cheiro forte de alho. Principalmente, ó, se você estiver aqui em Maringá, tem um horto, né, que é o Horto Florestal Dr. Luiz Teixeira Mendes, tá? Lá na Avenida Luiz Teixeira Mendes, quase na frente do Teatro Calil Haddad. Se você estiver caminhando ali depois de um dia que choveu bastante, deu bastante vendaval ali, você vai ver que quando quebra esses galhos, exala um cheiro fortíssimo de alho, tá? E ela tem um fruto chamado sâmara. Tudo bem? Um fruto chamado sâmara. Nozes apresentam um pericarpo esclerificado. Então, o que você come das nozes são as sementes, que são ricas em óleos. E o pericarpo, que é o fruto, é aqui, ó, todo esclerificado. Lembra da drupa? A drupa tem o endocarpo esclerificado. Aqui não, o pericarpo é esclerificado. E aí nós temos também o glandídeo obolota. Glande, né, mano? Você vai lembrar do quê? Do aparelho reprodutor masculino. Esse cara aqui, olha só, ele tem esse fruto com esse jeito e ele apresenta na sua base uma formação de brácteas que se tornam mais duras, não é? Que pode estar só na base ou até quase na frente. Aí por isso que glande, porque ele vai parecer a glande do pirulito dos meninos. Joia? E como não lembrar desse fruto aqui, que é o fruto do carvalho, né? E não lembrar de Era do Gelo. Pensa no animalzinho atrapalhado. Perfeito? Então, assim, nós fechamos aqui os frutos secos. Então, ó, nós vimos frutos secos deiscentes e indeiscentes. Dos frutos indeiscentes, eu gostaria que você gravasse os principais ali. Quem são? Cai muito. Cariópse, aquênio e sâmara. Tudo bem? Então, esses são sempre cobrados, tá? Aquênio, cariópse e sâmara. Esses três caem muito. Joia? Frutos partenocárpicos. O que são frutos partenocárpicos? Lindezas do tio William Lopes, o Calvo. Parteno significa virgem. Virgem. Perfeito? Carpo, fruto. Então, aqui ocorre o desenvolvimento do ovário sem que tenha ocorrida a fecundação. Tudo bem? Não ocorreu fecundação. Se não aconteceu fecundação, então o que esse fruto não tem? Semente. Esse fruto não tem semente. E aí ele pode ser de forma natural ou pode acontecer de forma artificial. Por exemplo, com a adição de auxina ou giberelina, depende da planta, ela responde um hormônio ao outro, né? Ou um ou o outro. Se você adicionar, por exemplo, giberelina nos pistilos das uvas, não é? De algumas espécies de uvas, por exemplo, a uva Thomson, ela se desenvolve sem que produza a semente. Para nós não vai acontecer nada porque é um hormônio vegetal. Tudo bem? Agora, o exemplo clássico disso aqui é a banana. Então, a banana que nós comemos, ela é um fruto partenocárpico. William, mas não tem semente? Não, essa aqui não. Tá? Essa aqui não. Por quê? Porque aqueles pontinhos pretos que você vê dentro dela não são sementes. São óvulos não fecundados. Tá bom? São óvulos não fecundados. Existem bananas com sementes? Sim, existem. São bananas selvagens. São bananas encontradas na natureza. Tudo bem? Essas aqui, entre aspas, foram domesticadas. Tudo bem? Essas aqui são as bananas com semente. Joia? Um outro que é muito comum de ser cobrado também é o limão. Tá? O limão Tahiti também não tem semente. Tá bom? O limão Tahiti não tem semente. Tá? Aí você deve pensar, William, mas como que eu faço para cruzar? Para cruzar não, para plantar ele? Você não vai ter semente. Então o que você faz? Você vai pegar um ramo dele, quebrar e vai plantar o ramo. É uma propagação vegetativa, é uma reprodução assexuada. As plantas se reproduzem muito bem assexuadamente. As plantas.
tá? Então, é um modo de estaquia. Agora, você tem jeito de fazer melancia sem semente, tomate sem semente, abóbora sem semente, pepino sem semente, com adição de hormônios. Tudo bem? Joia? Tranquilão? Então, assim nós fechamos frutos secos e frutos partenocárpicos. Cara, essa parte é uma parte da botânica que vai muita referência bibliográfica mesmo, tá? Então, um beijão. Joia?